Olá, irmãos e irmãs. Hoje iremos meditar a palavra de Lucas, capítulo 9, versículos de 43b a 45, aplicando a Lectio Divina, a leitura orante da palavra. Se possível, tome posse da tua palavra e faça a leitura conosco. Do contrário, acompanhe conosco a leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Lucas capítulo 9, versículos 43b a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero abrir uns parênteses para comentários e assim contribuir com o nosso melhor entendimento da palavra de hoje. Enquanto o povo e os discípulos viam uma caminhada de sucesso de Jesus, ou viviam nessa expectativa, certos de que ele, Jesus, era o Messias, Jesus anuncia um aparente fracasso, sua prisão e morte. Os avisos de Jesus não eram compreendidos. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Não se tratava de uma palavra enigmática. Jesus os queria preparar os discípulos, o seu povo, para essa grande prova. Mas isso estava fora do horizonte deles, dos discípulos, que era o povo. Esses avisos de Jesus lembram os antigos profetas que anunciaram tragédias e um final desastroso para a nação e não foram levados a sério. Os apóstolos não entenderam bem os avisos de Jesus e não abandonaram a mentalidade de um Messias triunfante. Nem sempre conseguimos ler os sinais dos tempos. Meditando essa palavra de hoje, após esse breve comentário, ao término de seu ministério, Jesus não deixa ilusões no coração de seus seguidores. Os discípulos, como nós também, temos dificuldades de entender por que o Filho de Deus tem que passar pela cruz e pela morte. Uma pergunta: como a fé na ressurreição ilumina sua vida? Outra pergunta: ela dá sentido aos seus sofrimentos e provações? A fé na ressurreição dá sentido aos seus sofrimentos e provações? O que Jesus quis alertar aos discípulos, que nós somos o povo dele de hoje, somos os discípulos, de que ele iria passar pela cruz, mas os discípulos não esperavam isso. Então, meditando esta palavra, o que a palavra está trazendo para nós é que se nós estamos na igreja, ou se estamos fora da igreja, se estamos servindo a Deus com uma maior, intensidade, dedicando um pouco mais de tempo para Ele, não quer dizer que estamos livres do sofrimento ou de passar pela cruz em nossa vida, que é o sofrimento. Passar por momentos de tribulações, momentos de provação, esse é o sentido da cruz em nossa vida, do sofrimento. Nós não estamos livres disso. Só que quando vem esse sofrimento, quando vem essa tribulação, essa provação, quando estamos passando por essa cruz, em que os discípulos não entenderam que Jesus iria passar pela cruz, porque achavam que ele era o Messias e que ele não iria passar por esse momento, que nós possamos compreender ao passar pelo sofrimento, aonde nós iremos olhar para encontrar refúgio, fortaleza, força. Aonde? Na cruz. Nós olhemos para a cruz, mas acreditemos que aquele Cristo que foi pregado na cruz já não está lá mais, porque ele ressuscitou. Olhemos para uma cruz vazia, porque Jesus venceu a morte. E do seu lado aberto jorrou sangue e água. E o que a palavra está convidando para nós hoje nessa meditação
nessa segunda fase da Lectio Divina, é compreender que nós, irmãos e irmãs, quando passarmos pela cruz e que nós tomemos posse em nossa vida de que existe um Deus, que Jesus está olhando por nós e que aos pés da cruz dele depositemos o nosso sofrimento, as nossas tribulações, as nossas provações, as nossas dificuldades e confiemos nele. Confiemos nele, enxergamos em Jesus a nossa fortaleza, enxergamos em Jesus a nossa esperança. Não desanime, tá difícil, tá duro, a luta tá atribulada, mas não desanime, confia em Deus. Por isso eu quero te convidar a orar. Ora agora e fala: Senhor, eu quero apresentar para você agora. Apresente o seu sofrimento, a cruz que você está passando. Talvez a cruz que você está passando é com um filho que luta nas drogas. Talvez é o que? A depressão, é o desemprego. Qual é o seu sofrimento? Qual é a dificuldade? Qual é a tribulação? É o seu relacionamento familiar? É o seu relacionamento com o seu marido? Ou é você, marido, com a sua esposa? Ou é com os filhos? Ou é relacionamento com pessoas no trabalho? Apresenta para o Senhor agora. Aquela pessoa difícil que entrou na sua vida e você precisa de um jeitinho para poder lidar, de compreender as dificuldades. Apresenta para o Senhor. A amar mais e odiar menos. Peça para o Senhor: Senhor, me ensina a amar mais, odiar nada. Sim, Senhor, fala, apresenta, Senhor, em tuas mãos as minhas dificuldades, os meus sofrimentos. Apresento para ti agora, Senhor, as dores que estão dentro de mim, no meu coração. Tome posse desta palavra de hoje, amado e amada. Tome posse, fala: Senhor, eu quero apresentar para você agora as minhas dores. Eu sei que tu passaste pela cruz e venceste a morte por cada um de nós, por amor a nós. Tu fostes Jesus enviado do Pai, para que vieste nessa humanidade, nesta vida, ressuscitar-se dos mortos e dar a vida a nós. Obrigado, Jesus, por vencer a morte, por ressuscitar dos mortos e dar a vida a nós, a esperança. E eu tomo posse disso, Senhor, em minha vida. E eu quero contemplar a partir de hoje de que o Cristo vive e Ele está vivo no meio de nós. Cristo vive, amado e amada, está vivo no meio de nós. Tome posse disso. Apresenta para Ele as tuas dores, os teus sofrimentos. Contemple isso na tua vida e não não ande de cabeça baixa, sem esperança, desanimado. Não. Jesus te ama e Ele olha para você no dia de hoje. Ele olha para você, Ele está contigo. Toma posse, ore, crie o seu momento de oração. Quando você chegar em casa, não sei em que momento você está ouvindo esta mensagem, mas quando você chegar em casa à noite, ou se for de manhã, antes de ir para o trabalho, antes de sair para suas atividades, ou à noite, antes de dormir, tenha o seu momento com Deus. Pegue a palavra de Deus, abrace ela, abre ela, leia esse texto, contemple, ore com a palavra de Deus, traga a palavra de Deus para a tua vida, crie esse momento de intimidade com Deus a partir da palavra. Aplique a Lectio Divina na tua vida. Você pode ter certeza que Deus está contigo e Jesus te ama. Jesus te ama. Tenha um dia abençoado. Nos encontramos amanhã. Deus seja louvado pela tua vida.